Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o RB Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o nosso vlog wrap-up com as minhas últimas leituras desse mês de maio de 2020 e sim, foi mais um mês recheado de leituras maravilhosas. Muito bem pessoal, antes de começar esse vídeo eu gostaria de perguntar se vocês já apertaram o botão de gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando seu like vão estar ajudando bastante os algoritmos do YouTube a compartilharem muito mais o conteúdo do canal do Crush para muito mais pessoas, além de eu estar ajustando as suas recomendações aí no seu aplicativo ou no site do seu computador. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se torne um Book Crush. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que todos os links dos livros que eu citar no vídeo de hoje vão estar aqui embaixo na caixa de informações, e que vocês comprando qualquer produto através dos links de compras lá da Amazon, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante ao crescimento do canal do Crush. Enfim, durante esse mês de maio eu fiz 6 leituras, 2 livros físicos e 4 livros digitais. Teve coisa nacional, teve coisa internacional, teve livro que eu comprei na Black Friday, teve livro que eu comprei na Bienal do Livro, teve sim mais um favorito desse ano de 2020, então estou muito empolgado para compartilhar essas minhas leituras com vocês. Eu fui gravando as atualizações ao longo de todo o mês de maio, então vai ser meio que um formato de vlog, mas enfim, espero já que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Oi pessoal, como é que vocês estão? Aqui estamos nós na nossa primeira atualização desse vídeo de leituras, e o primeiro livro que eu finalizei nesse mês de maio foi o Confess, da Colleen Hoover, lançado por aqui pela editora Record. Eu comprei esse livro na Bienal do ano passado e eu tinha bastante curiosidade com ele, mas enfim, Confess vai contar a história da Auburn, essa garota que em um primeiro momento da história ela vai estar perdendo o namorado pro câncer. Ela é muito apaixonada por esse rapaz, o Adam, só que a gente já encontra ele e ela no hospital. Ele tá bem ruim, ele já tá em estado terminal mesmo, a família toda dele já sabe que ele vai morrer. E ela tá se despedindo dele porque ela precisa voltar para a cidade natal dela, porque eles são menores de idade, ela precisa voltar para a escola. E eles sabem que aquele vai ser o último encontro deles, porque o Adam não vai sobreviver muito além daquele dia. Depois desse prólogo do livro, a história vai se passar uns 5 anos, onde ela vai voltar para a cidade do Adam. Ela não está exatamente satisfeita com a vida dela, e a gente não entende muito bem por que ela voltou para a cidade do Adam. A gente só sabe que ela está ali, que ela não está muito feliz, que ela está procurando um advogado, que o advogado vai muito além do que ela recebe das posses dela. E nesse dia que ela foi no advogado e ela está voltando do trabalho, que ela não gosta, lá desde o princípio ela já deixa claro que ela não gosta desse trabalho, ela encontra uma galeria de arte, que ela é toda forrada pelas vidraças com bilhetes. E esses bilhetes possuem confissões de pessoas, confissões anônimas das pessoas, e que as pessoas deixam ali sobre coisas que acontecem na vida delas que elas não partilham com ninguém, sobre sentimentos, sobre situações horríveis. E todas essas confissões nessa galeria são transformadas em arte. Ela fica extremamente impressionada com essas confissões e ela vai perceber que essa galeria está precisando contratar alguém. Quando ela está decidida se ela aceita ou não aquela vaga de emprego, a porta se abre e o Owen sai. O Owen, que é o dono da galeria e o artista que transforma essas histórias anônimas em arte. Ele fica imensamente impressionado com a Auburn. Você sente que ele já se conecta com ela de alguma forma, que ele parece conhecer ela de outro lugar, e chama ela para esse emprego que ele está precisando, já que era de uma ex-namorada que eles terminaram e a garota acabou não aparecendo. E basicamente é assim que vai começar a história de Confess. A Auburn aceitando esse emprego e o Owen extremamente impressionado e interessado nela. E você sente que existe algo além disso, que ele realmente conhece ela de algum lugar. E, enfim, eu acho que é basicamente isso que eu posso dizer, sem entrar em muitos detalhes, sem entrar em spoilers. E era exatamente isso que eu sabia quando eu comecei essa história. E, enfim, eu já comentei sobre ela no Instagram, já comentei sobre ela no Twitter, e como vocês sabem, a minha relação com a Colleen Hoover é basicamente assim: ou eu amo muito os livros dela, ou eu odeio bastante, ou eu acho ok. Esse Confess entrou infelizmente na categoria do ok, porque como deu para perceber pela sinopse, ela tinha um ponto de partida muito interessante. A Auburn, a protagonista, ela é extremamente cativante, por assim dizer. Ela passou por bastante coisa, você torce por ela, você cria uma empatia pela personagem, pelas situações que ela viveu e tudo que ela está vivendo no momento. Só que, em contrapartida, o livro não vai ser narrado só pela Auburn, vai ser lançado pelo Owen também. E o Owen é aquele típico protagonista sofredor da Colleen Hoover. É bonitão e fortão e chama a atenção de todo mundo, e não é exatamente o melhor exemplo de pessoa. A Colleen Hoover meio que dá um passado para ele e uma vida para ele que justifique
as atitudes escrotas que ele tem. E no começo do livro, logo assim que ele entra na narração, eu já achei ele bem estúpido, bem babaca, pra ser bem sincero. Por exemplo, quando ele fala sobre as ex-namoradas, ele fala de uma forma que inferioriza essas mulheres por nada, sabe? Sendo bem sincero. Ele chama elas de estúpidas, de fúteis, quando em todo momento no livro ele mesmo diz que o problema da relação era ele. Que elas simplesmente não aceitaram como ele era. Então, assim, isso já me criou uma antipatia tremenda pelo próprio personagem, que foi se agravando no decorrer das páginas. Sem falar que todos esses elementos, eles acabam meio que se perdendo no meio do decorrer das páginas para contar a história do relacionamento do Owen com a Alban. E não, isso não me cativou, isso na verdade deixou a história mais lenta para mim. E vai acontecer, claro, algumas reviravoltas no decorrer das páginas, porque como vocês sabem, esse aqui é um livro da Colleen Hoover, então tem que ter algumas reviravoltas. Só que esse aqui sofre de um problema, que é o mesmo problema de Novembro 9. A Colleen Hoover parece que não pensou na hora de parar. Você entende a primeira reviravolta, você compreende a segunda, só que aí na terceira fica meio forçado, sabe? Essa revelação específica acontece praticamente no final. E quando eu li eu fiquei assim... Uma pena, porque como eu disse pra vocês, eu achei a premissa desse livro muito interessante. Ainda mais por descobrir que todas as confissões que ela usou aqui para contar essa história foram confissões reais. Ela pegou essa ideia magnífica e transformou num livro ok. O que é uma pena de verdade. Se falar que tem outra coisa aqui que, assim, o Owen, o nome completo dele é Owen Mason Gendry, que transforma as siglas OMG, Oh My God, né? Ah, meu Deus. E essa piadinha acontece o tempo inteiro. E sabe aquela piadinha sem graça que você nos esboça um sorriso? Foi a piadinha do OMG, do Oh My God. Porque, né? Oh, meu Deus, o Owen é foda, sabe? E eu tava pensando assim, amiga, ele não é foda, desculpa. Enfim, dei 3 estrelas pra Confesse. É um livro que poderia ter sido muito mais do que ele realmente foi. O que é uma pena, porque como eu disse pra vocês, a premissa dele era muito interessante. Ele tinha uma protagonista feminina muito boa de verdade, mas que acabou tendo sua história diminuída pelo protagonista masculino, que acaba ocupando as páginas do livro, e pelas formas como ela foi conduzindo e foi transformando em tudo em mais do mesmo. Muito bem, depois do Confesse, eu li um conto no Wattpad do Rodolfo Carvalho. Essa é a segunda vez que eu leio algo do Rodolfo, e esse conto, na verdade, é uma história extra de uma novela que ele vai estar publicando agora no mês de junho. E o conto que tem de graça lá no Wattpad é o Flores Vermelhas e Brancas, que vai se passar todo no decorrer de um dia. E ele lançou na semana em que foi anunciado o Midnight Sun, o Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer. E nesse conto os personagens vão estar fazendo uma maratona de Crepúsculo, eles estão assistindo. E um dos personagens, ele não conhece Crepúsculo, ele só sabe de nome, e o outro é muito fã. E os dois vão passar esse dia inteiro assistindo a todos os 5 filmes das adaptações e conversando sobre as histórias entre si, e enquanto o super fã vibra com tudo que está acontecendo, o outro vai conhecendo a história junto com o namorado. Enfim, é uma história muito bonitinha, ela é super rapidinha, e cada cena, basicamente, é eles assistindo a um filme diferente das adaptações. E foi muito bom para conhecer esses personagens que vão aparecer na novela, que vai sair agora em junho. Eu fiquei super investido, eles são bem carismáticos, e é tudo muito gostoso, sabe? Foi aquele conto perfeito para o momento certo. Dá pra ler em uma sentada, como disse pra vocês, está disponível de graça lá no Wattpad, e ele cumpre exatamente aquilo que ele promete. Enfim, eu dei 5 estrelas para Flores Vermelhas e Brancas, do Rodolfo Carvalho, e como já deu pra perceber, eu tô muito empolgado para ler essa novela que vai sair agora no mês de junho. Outro conto que tem disponível lá no Wattpad, mas a versão que eu li foi o e-book que tem disponível na Amazon, no Kindle Unlimited, é do Cássio Cipriano, e como vocês podem ver, é o amigo do meu primo, que tem essa capa extremamente sugestiva, esse título extremamente sugestivo, mas que traz uma história que quebra completamente essas expectativas que tanto a capa quanto o título trazem. Como eu disse para vocês na opinião que eu postei lá no Instagram e no Goodreads, O Amigo do Meu Primo é aquele livro onde você não pode julgar a história pela capa, porque se você julgar pela capa você vai esperar algo, só que o Cássio Cipriano traz uma história completamente diferente do que a gente meio que predetermina a olhar para ele, até porque essa vai ser uma história sobre crescimento, essa vai ser uma história sobre relacionamentos e também
também sobre não romantizar. E foi muito importante para mim ler essa história. Eu acho que o Cássio Cipriano fez um trabalho muito bom com essa novela. Nós vamos acompanhar bastante o crescimento do personagem ao longo dos anos. Ele vai citar algumas referências e mostrar um pouco o personagem saindo da cidade pequena, indo para a faculdade, e como ele conheceu esse amigo do primo. Então, ele vai ter todo um background, vai ter toda uma história até contar de fato aonde ele quer chegar. E quando ele chega no ponto é incrível, é uma mensagem muito boa, muito certeira. Mas como eu disse para vocês, aqui ele vai trazer uma história sobre não romantização de situações de agressão, de situações tóxicas, e que às vezes acaba acontecendo nesse tipo de literatura. O Cássio vai quebrar essa expectativa, vai quebrar esse paradigma e vai trazer uma conversa sincera sobre esse tipo de situação e que não deveria acontecer nesse tipo de situação. Enfim, como eu disse, tem disponível de graça no Wattpad também, mas a versão que eu li foi no e-book. Ele entrou em promoção naquela época dos livros gratuitos, no começo do isolamento social, e com toda certeza eu dei 5 estrelas para essa história do Cássio Cipriano. Eu fiquei extremamente investido, eu fiquei extremamente imerso na história que ele contou. Eu dei 5 estrelas sem pensar 2 vezes, e eu quero muito ler as outras histórias que o Cássio Cipriano já publicou. Depois eu li um outro conto que na verdade está disponível no Kindle Unlimited, e foi também um outro primeiro contato com outro autor nacional, dessa vez o Vinícius Grossos. Eu li a última história que ele publicou, que foi Quando Tudo Isso Acabar, que vai se passar exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, de isolamento social, e nós vamos ter esse personagem, esse protagonista, que está em isolamento social na casa dele, sozinho. Ele divide o apartamento com uma amiga, só que a amiga está passando isolamento social com o namorado dela, e ele está extremamente entediado, ele não sabe mais o que fazer, até que um dia ele está na sacada da casa dele, do apartamento que ele vive, e vê um rapaz chegando no prédio da frente, e ele fica curioso por esse rapaz, porque ele não sabe se ele está furando o isolamento ou se ele realmente precisou sair para algum lugar, até que esse rapaz aparece e ele mora exatamente no apartamento de frente para ele, e eles trocam o número de telefone e eles começam a conversar, e é esse ponto de partida que a história vai ter, sabe? Eles conhecendo e vivendo esse momento meio You Belong To Me, do clipe da Taylor Swift. É basicamente essa a proposta da história, só que o impedimento entre tudo, obviamente, é eles não poderem sair de casa, eles não poderem ter contato, e eles terem essa interação de longe, sabe? Eu achei o casal extremamente carismático. O casal é muito adorável de verdade. E tanto que eu queria conhecer e ver eles muito mais, sabe? Eu acho que é uma história tão curtinha que acaba que fica aquele gostinho de quero mais, e que talvez os personagens poderiam ter mais história para contar. Mesmo assim, é um conto muito pé no chão, sabe? O Vinícius Grossos, ele foi de uma responsabilidade tremenda. Ele não vai tentar vender um momento de introspecção e tal, ele vai falar exatamente com todas as letras o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, que nós precisamos nos resguardar, mas ainda assim tem uma mensagem de esperança para o futuro através desse casal protagonista. Eu dei 4 estrelas para Quando Tudo Isso Acabar. Com toda certeza eu quero ler outras histórias do Vinícius Grossos. Nessa tem referência ao último livro que ele publicou, que é Feito de Sol. Eu consegui captar essa referência, mesmo que eu não tenha lido o livro desses personagens. Mas eu fiquei bastante curioso por essa história. E, enfim, como eu disse para vocês, tem disponível no Kindle Unlimited, e eu acho que é uma leitura bem leve, bem adorável para a gente fazer nesse exato momento, sabe? Dessa nossa última leva, nós temos Princess Ever After, da Kate O'Neill, que foi uma HQ que eu li também na sequência dessas 3 histórias, e que vai contar com o protagonismo de um casal sáfico. Como já deu para perceber, é uma história que vai se passar ali em um ambiente de contos de fadas. Ela vai trazer elementos de várias histórias de contos de fadas, só que aqui a Kate O'Neill vai transformar isso em uma forma de subverter papéis de gêneros que a gente acaba encontrando em histórias de contos de fadas, sabe? A Princesa em Perigo, ela não é tão frágil quanto parece. A Princesa Prometida, na verdade, ela quer se tornar um herói, ela quer se tornar um príncipe em resgate. A forma como elas se conhecem vai ter meio um pouco ali a situação do conto da Rapunzel, só que de uma forma completamente diferente, e muito engraçado o resgate que essa princesa vai fazer na outra, e as duas vão acabar saindo pelo mundo numa jornada, enquanto elas fogem da pessoa que aprisionou
uma delas na torre. E como eu disse pra vocês, é uma história que vai subverter muito os papéis de gênero dos presentes contos de fadas. E além do mais, os traços que a Kate O'Neill traz pra sua história é muito, muito, muito fofo. É tudo muito colorido. Eu ficava muito tempo me demorando em cada página porque eu queria absorver todos os detalhes que ela pensou ali para colocar na sua história. Mesmo assim, eu li muito rápido, é uma HQ muito rapidinha, você lê assim, é para você ler mais sentada, numa manhã de chuva ou numa tarde ensolarada, é muito, muito, muito gostoso de ler. Eu dei 4 estrelas para Princess Ever After, e se você lê em inglês, é uma ótima história para se ler, e se você quer começar a ler em inglês, é uma história curtinha, com um nível de inglês bem fácil, eu achei um nível de inglês bem fácil, que dá para ler tranquilamente. Muito bem, pessoal, aqui estamos nós no último dia do mês e eu vim conversar, é claro, sobre a minha última leitura desse mês de maio, que, como eu contei para vocês naquele nosso vídeo de vlog, onde eu compartilho um pouco sobre a minha TBA, que eu escolhi para esse mês, o último livro que eu li foi O Príncipe Cruel, da Holly Black, lançado por aqui pela Editora Galera, e que foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a minha amiga Má. Quem me acompanha aqui pelo canal sabe o quanto eu sou completamente apaixonado pelos livros da Holly Black. Todos os livros que eu li da autora se tornaram favoritos para mim, e com O Príncipe Cruel não poderia ser diferente. Entretanto, por mais que eu já tenha lido histórias de fadas da autora, O Príncipe Cruel me apresentou uma Holly Black completamente diferente do que até então eu já conhecia. O reino de fadas que ela apresenta aqui, ele é muito político, ele é muito intrigante e, como o próprio título fala, ele é cruel. Aqui nós vamos conhecer a Jude e a Taryn. A Jude e a Taryn são duas irmãs gêmeas, cuja mãe é uma humana que fugiu de um casamento feérico para o mundo real, para o nosso mundo humano, até que quando as meninas tinham 7 anos e a irmã delas, mais velha, tinha mais ou menos uns 10, esse marido, esse esposo feérico, aparece na porta da casa delas, porque ele acreditava que a mulher tinha sido queimada em um incêndio, só que na verdade isso foi um plano para ela fugir do reino das fadas e voltar para o mundo humano. E assim, ele meio que vai assassinar a mãe da Jude e da Taryn e da Vivienne. Vai assassinar a mãe delas, vai assassinar o atual marido delas, que também é humano, vai pegar as 3 meninas e levar de volta para o reino das fadas, a Corte do Ar, que é onde se passa a trama de O Príncipe Cruel. Só que logo nas primeiras páginas, pela narrativa da Jude, nós vamos descobrir que a Corte do Ar tem uma característica muito grande que não é exatamente um grande apreço pela vida humana. Então, tanto a Taryn quanto a Jude, a nossa protagonista, por mais que elas vivam com esse senhor feérico, que ele é o líder do exército do grande rei feérico, e sim, é o cara que assassinou o pai e a mãe delas, por mais que elas tenham essa posição no reino das fadas, elas são humanas, então elas são consideradas nada. Apesar de elas frequentarem a corte e na casa delas passarem muitas pessoas importantes, elas são tratadas como lixo. E isso fica muito, muito, muito claro na academia que elas frequentam, que é na Corte das Fadas, e elas são as únicas humanas ali nessa academia. E a Jude vai meio que enfrentar um bullying, se é que eu posso chamar isso de bullying, porque a coisa é meio pesada aqui, do tão conhecido Príncipe Cruel, que é o Cardan, que é um dos filhos do grande rei e que parece nutrir um sentimento terrível pela Jude. E em resposta a essa represália, a Jude também não gosta nem um pouco dele. E é esse mais ou menos o ponto de partida da história de Príncipe Cruel, e é isso que eu vou dizer para vocês em uma sinopse bem resumida, porque eu acho que se eu contar qualquer outra coisa, eu vou acabar estragando a surpresa que esse livro traz, estragando todas as reviravoltas que esse livro traz. E eu acho que eu entendo perfeitamente porque esse acabou se tornando o livro mais famoso no momento da Holly Black. Já vou dizer pra vocês, ele sim se tornou um favorito do ano, mas não, ele não superou os meus outros favoritos. Ele é um favorito do ano porque eu amo tudo que a Holly Black faz, eu acho a sagacidade dela simplesmente incrível. Mas eu ainda tenho outros favoritos. Mesmo assim, como eu disse, eu entendo por que as pessoas gostam tanto de O Príncipe Cruel. Ele é um livro extremamente político, ele tem muitas conspirações, ele é cruel, ele é violento, ele tem muitas cenas de violência, assim, e que não é gratuita porque você entende que aquilo faz parte do mundo que ela está construindo. Os personagens são muito interessantes, tem muitas criaturas feéricas por todos os lados. A narrativa da Jude, ela é muito fluida e ela te prende porque a Jude não é uma protagonista onde você
torce 100% por ela. Na verdade, ela é uma protagonista bem dúbia, porque você percebe que ela está sendo corrompida por esse reino das fadas, e você quer saber exatamente onde ela vai chegar para alcançar os seus objetivos de poder, porque sim, o poder também vai acabar meio que corrompendo a própria Jude, nesse seu caminho de autossegurança no reino das fadas. Vai ter brigas de famílias, vai ter assassinatos, vai ter romance, sim, vai ter romance aqui, mas não espere muito do romance, ele fica muito para segundo plano nessa história. Todos os outros elementos do livro vão ter um destaque muito maior. E uma coisa muito legal é que ele meio que vai se passar no mesmo universo de fadas que a Holly Black vem construindo em O Canto Mais Escuro da Floresta, na série Teeth, que é lançado pela editora Roku. Aparecem 2 personagens de O Canto Mais Escuro da Floresta aqui nesse livro, e reconhecer eles foi muito, muito, muito legal, porque O Canto Mais Escuro da Floresta é o meu livro favorito de fadas. Mas a percepção desse universo férico que ela dá aqui é completamente diferente do que ela apresentou no Canto Mais Escuro da Floresta. Até porque lá nós tínhamos um ataque do reino feérico daquela cidade e tínhamos praticamente tudo pela perspectiva de humanos, e aqui nós temos a perspectiva de uma humana no meio do reino feérico. Eu acho que isso foi a coisa mais sensacional e meio que mostra todo esse mundo sem ilusões, sabe? Eu acho que isso que transforma O Príncipe Cruel em uma série tão cativante assim. Enfim, eu dei 5 estrelas. O segundo livro já foi lançado aqui no Brasil, se não me engano, nesse mês de maio mesmo, que é O Rei Perverso, e eu quero muito ler essa continuação. E como eu disse pra vocês, se tornou nosso 3º livro favorito desse ano, de 2020, e... enfim, gente, Holly Black em seu melhor, como sempre. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas 6 leituras desse mês de maio de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Eu gosto sempre de lembrar que todos os livros que eu citar por aqui tem um link de compras aqui embaixo com as informações que vocês comprando qualquer produto através dos links de compras lá da Amazon. Uma pequena comissão e vocês não vão pagar nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante o canal. Os links também para o meu perfil do Instagram e do Goodreads estão aqui na caixa de informações, assim como o link do Twitter também, e vocês sabem o quanto eu uso bastante o Twitter. Me digam aí quais foram as leituras que vocês realizaram nesse mês de maio de 2020, vocês já leram algum desses livros que eu compartilhei aqui com vocês, vamos conversar, pois aqui foi Rebeto para mais um vídeo do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.